A glicina da ubiquitina. E a lisina vem da proteína condenada. Bueno, del ciclo de Krebs, recuerden que ele é chamado também por outros nomes. Se eu colocar na prova, qualquer um desses nomes está correto. Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico. E aqui temos que saber com quem empieza, quem é o alimentador. Acetil-CoA. Sua localização celular, não vou aceitar mitocôndria só, vou colocar matriz mitocondrial. Que lugar do mitocôndria? Localização celular. Os produtos formados são 5: NADH, FADH2, ATP, CO2 e água. Pero se eu les pergunto, produtos energéticos são 3: NADH, FADH2 e ATP. O alimentador, que es el acetil-CoA, tiene 3 orígenes de dónde puede venir. Isso, puede venir de la descarboxilación del piruvato, de la beta-oxidación de ácidos grasos y de aminoácidos cetogénicos. De los 3, ¿cuál es la principal origen? Se eu pergunto, principal origen del alimentador do ciclo de Krebs? Descarboxilación del piruvato. Origen del alimentador que viene de los lípidos, beta-oxidación dos ácidos grasos. Origen del alimentador que viene de proteínas, aminoácidos cetogênicos. Certo? Porque é uma via da degradação de 3 compostos orgânicos: carboidratos, lípidos e proteínas. Bueno, aparte de eso, recuerden que el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica. ¿Qué significa eso? Que tiene reacciones tanto de catabolismo e anabolismo. Ela não é somente catabólica ou somente anabólica, são as duas. Igual via das pentosas, que também é anfibólica. Bueno, o que mais? Vamos à principal função, depois eu volto aqui. La principal función del ciclo de Krebs no es generar ATP, no es síntesis de ATP. La principal función es generar coenzimas. ¿Cuáles son las coenzimas? NADH y FADH2. Tem que colocar NADH e FADH2. Porque se vocês colocam NAD e FAD de forma oxidada, não é, tá? É NADH e FADH2. Estas coenzimas, que são el NADH e FADH2, vão na cadena respiratória, porque aí sim ocorre síntese de ATP. Outra função que quero que recuerden é a última: regula directa ou indiretamente outras rutas metabólicas. Se eu lhe pergunto, explique por um exemplo, através de um exemplo, como o ciclo de Krebs regula direta ou indiretamente outras vias. Quais são os exemplos que vocês podem me colocar? Mas não coloquem só lançadeira de citrato, tem que explicar como. Lançadeira de citrato para a biossíntese de ácidos graxos, para a biossíntese de colesterol. Alfa-cetoglutarato para transaminação. O outro eu dei para vocês, succinil-CoA para a biossíntese de LEMO. Então, você pode, sim, não pode solamente poner e não explicar, entende? É isso o ciclo de Krebs, para isso na outra via. Então tem que relacionar essas vias. Bueno, vamos volver acá. La principal forma de obtención del acetil-CoA es por descarboxilación del piruvato. Este piruvato pasa a acetil-CoA. Para que ele forme el acetil-CoA, ele cuenta con la ayuda de un complejo enzimático. ¿Cómo llamamos el complejo enzimático? Se llama piruvato deshidrogenasa. No necesitan saber estas 3 enzimas, pero tienen que recordar que el complejo piruvato deshidrogenasa necesita ser activado. ¿Y quién activa? Todas estas coenzimas. Para activar el complejo piruvato deshidrogenasa tenemos 5 coenzimas. ¿Cuáles son las coenzimas? TPP, tiamina pirofosfato, el ácido lipoico, la coenzima A, não é acetil-CoA, é coenzima A, el FAD, não é FADH2, e el NAD, não é NADH. Agora, destas 5 coenzimas, 4 dependem de vitaminas para que se
formen. Recordar eso también. Entonces la vitamina B1, la tiamina, que va a formar tiamina pirofosfato. El ácido lipoico es el único que es la excepción, que no viene de vitaminas. Pero la coenzima A vem de qual vitamina? B5, ácido pantoténico. El FAD, vitamina B2, riboflavina. Y NAD viene de la vitamina B3, niacina, ok? Então, se eu falo assim, a niacina e o ácido pantotênico dá origem a qual coenzima desse complexo? Aí vocês vão colocar, niacina é o NAD e o ácido pantotênico, coenzima A, entende? Então, tem que saber relacionar. Bueno, acá ya hablamos. En relación al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs tiene 8 reacciones enzimáticas. Como todavía tiene 3 enzimas que regulan, que son puntos de control. ¿Cuáles son las enzimas que son puntos de control? ¿De cuáles reacciones? 1, 3 y 4. Entonces la primera enzima de control es la citrato sintasa de la primera reacción. La segunda enzima de control es de la tercera reacción, que es isocitrato deshidrogenasa. Y la tercera enzima de control es de la cuarta reacción, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta secuencia, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También nosotros vimos que en el ciclo de Krebs los productos energéticos son 3, ¿no es? NADH, FADH2 y ATP. Que na verdade ele não forma ATP, né, diretamente, ele forma GTP e o GTP forma el ATP. ¿En cuáles reacciones se forman todas estas moléculas? El NADH se forma en la tercera, en la cuarta y en la octava reacción. Y el FADH2 se forma en la sexta reacción. Y el ATP, por medio del GTP, se forma en la quinta reacción. Então, por volta, por ciclo, quantos NADH geramos? Não, por ciclo, por volta. 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Por volta, quantos FADH2? 1. E por voltas, quantos ATPs? 1 também. Então, por ciclo ou por volta, se a prof pergunta qual é o saldo energético, saldo energético tem que colocar a quantidade. Você por volta no ciclo de Krebs só 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Estou sem canetinha. Certo? Agora, se eu les pergunto por glucosa são quantas voltas de ciclo de Krebs? 2. Por quê? Porque por glucosa se forma que 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. E se são 2 piruvatos, são 2 acetil-CoA. E por cada acetil-CoA é uma volta do ciclo de Krebs. Então, por glucosa são 2 voltas. Então, se eu perguntar por glucosa, qual é o saldo energético no ciclo de Krebs? 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Então, se atendam aí este saldo energético, porque eu posso pedir ou por ciclo, que é o mesmo que por volta, ou posso pedir por glucosa. Por glicose são 2 piruvatos. Cada piruvato ele forma um acetil-CoA. Então, quando eu tenho 2 acetil-CoA, cada um deles vai fazer um ciclo. Ó. São 2 ciclos, por uma molécula de glicose. Bueno. ¿Cuál es la relación con las vitaminas? Ya les dije que tienen que saber la relación de las vitaminas. Fala. Aí forma 2 NADH também, tá? Bueno, aqui é o saldo, tá?
ATPs. Y las patologías, pessoal, les voy a pedir que estudien por el cuestionario que está aquí atrás. Aqui, ó. Vou mostrar. Eu mando, não sei se vocês olham, mas enfim, está no questionário. Então, se eu lhe pergunto, deficiência de oxalacetato van a relacionar com qual patologia? Enfermedade del factor 5 de Lenden. Está aqui no material. Deixa eu mostrar. Então, deficiência de oxalacetato, enfermedade del factor 5 de Lenden. Ou se eu lhe digo assim, o câncer de próstata está relacionado com o quê? Com deficiência de quê? Aconitasa. Está aqui no material também. Aqui, ó. Câncer de próstata, deficiência enzima é aconitasa. Ou se eu lhe digo, a fibromialgia está relacionada com deficiência de quê? Malato desidrogenasa. Então, também está aqui no material. Aqui. Entonces, malato desidrogenasa, ¿entienden? O deficiencia de succinil-CoA. ¿Está relacionada a cuál patología? No, succinil-CoA. Anemia sideroblástica. Então, vamos estudar, vamos completar aqui e vamos estudar cada uma dessas deficiências, já seja com enzima, já seja com o metabolito do ciclo de Krebs, certo? En este no necesitan saber los signos y síntomas, solamente que causa la deficiencia. Certinho? Hã? Esse aqui? É alfa-cetoglutarato, é o símbolo do alfa-cetoglutarato. Deficiência de alfa-cetoglutarato, retraso psicomotor. Tá? Bueno, a parte aqui, pessoal, recuerden que ¿cuáles son las etapas de la respiración celular? Son 3, glucólisis, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y cadena respiratoria, que podemos llamar de fosforilación oxidativa. Tem que ser nessa ordem? Sim, então não preciso colocar na prova respectivamente, não sou obrigada porque vocês têm que saber que é nessa ordem, tá? Então, qual das etapas se produz maior quantidade de coenzima? Coenzima. Ciclo de Krebs. Qual das 3 etapas temos maior síntese de ATP? Qual das 3 etapas a única que não ocorre nas mitocôndrias? Glucólisis. E a localização celular, por lo menos, de cada uma delas. Glucólisis, citosol, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial e cadena cresta mitocondrial ou membrana interna das mitocôndrias, sim? E aí é isso dessa. E para terminar, das reações catapleróticas e anapleróticas. Catapleróticas e anapleróticas é do ciclo de Krebs, não é de outra via metabólica. O Edmar Júnior fez uma encosta, eu olho, né? Claro, o Instagram de vocês, eu fico olhando, fiquei preocupada. Porque ele colocou assim lá, as reações catapleróticas e anapleróticas, as 3 opções, estão relacionadas com o ciclo de Krebs, metabolismo dos aminoácidos e teve outro que eu esqueci lá. Enfim, a maioria foi ciclo de Krebs, mas teve alguns que colocaram o metabolismo dos aminoácidos. Preocupante. Vamos lá. Entonces, cataperóticas son reacciones de extracción y anaperóticas son reacciones de reposición. Las anapleróticas, las reacciones de reposición son todas esas. Si yo les pregunto, ¿cuál es la principal vía anaplerótica de reposición del oxalacetato? É aquela que utiliza o piruvato com a enzima piruvato carboxilasa. Qual é a via anaperótica del malato? É aquela que utiliza o piruvato com a enzima málica. Qual é a via anaperótica del alfa-cetoglutarato? É aquela que utiliza o glutamato por transaminação. Qual é a via anaperótica del succinil-CoA? É aquela que utiliza a beta-oxidação de ácidos grasos de cadena impar. Recordar que el oxalacetato tiene 3 vías anapleróticas,
pero la principal es la vía que utiliza el piruvato con la enzima piruvato carboxilasa. ¿Cuáles son las vías anapleróticas que vienen o que utilizan transaminación? Son dos. La del glutamato para formar alfa-cetoglutarato y del aspartato para formar oxalacetato. São as vias anapleróticas. De fora para dentro do ciclo de Krebs. Fora para dentro. Está repondo para o ciclo de Krebs. E as vias catapleróticas também são chamadas de pontos de fuga. São as extrações. Estão vendo as faixinhas? De dentro para fora. Sacamos do ciclo de Krebs. Sacamos, extraímos para quê? Para participar de processos anabólicos de formação. Tiramos o citrato para ser biossíntese de ácidos graxos e colesterol por lançadeira de citrato. Sacamos el alfa-cetoglutarato en la transaminación, porque allí hace glutamato, que es un aminoácido, y el glutamato es un neurotransmisor. Tiramos o succinil-CoA, muito importante, em breve vamos ver. Es uno de los precursores de la síntesis del hemo, que compone las hemoproteínas, como la hemoglobina, mioglobina, citocromo C, etc. Sacamos el malato del ciclo de Krebs para hacer glucosa por gluconeogênesis e não está aqui, mas no dia de aula eu coloquei. El oxalacetato sacamos para quê? Para, por transaminación, hacer aspartato. Y el oxalacetato también puede ser utilizado para hacer glucosa por gluconeogênesis, ok? Oxalacetato seria também síntese de aminoácido. Sim, porque quando ele fala síntese de aminoácido, é qual aminoácido específico? É o aspartato, mesmo que o alfa-cetoglutarato, ele fala síntese de aminoácido, qual aminoácido? No caso é o glutamato, certo? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Na hora da prova não pode. Então, eu vou fazer a chamada e já vou liberar vocês.